Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar como as ações do Banco do Brasil poderiam deixar os investidores milionários. Isso mesmo que vocês ouviram. Todo mundo sabe que o Banco do Brasil está passando uma dificuldade forte no seu resultado. O lucro do banco caiu mais de 40% olhando do trimestre passado para agora. E detalhe, tá? Olhando para aí o ano passado, o resultado do Banco do Brasil saiu de 37 bilhões para 20 bilhões, ou seja, aquela tese de alto ROI, né, bons dividendos, acabou aí caindo por terra. O banco está reportando queda de rentabilidade e um dano temporário para os seus investidores. Mas será que esse momento seria uma oportunidade escondida? Porque a gente já conseguiu observar alguns sinais de recuperação escondidos no balanço do primeiro trimestre de 2026. Então, para você que ficar comigo até o final, eu vou revelar aqui um segredo do Banco do Brasil que o mercado não quer que vocês saibam, que no longo prazo ele poderia trazer aí uma boa rentabilidade com a recuperação do resultado e ainda por cima pagar bons proventos para os seus acionistas. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que eu tenho o Banco do Brasil na carteira do canal e hoje ele representa a maior posição da carteira, representando aí 38,58% da carteira total de ações aqui do canal. Então essa é uma posição relevante. Logo aqui em segundo lugar temos o Itaú. Então perceba que bancos aqui dominam a carteira do canal, né? Juntando aqui os dois, mais de 60% está aqui alocado em ações do setor financeiro. Eu observo em ações do setor financeiro até porque eu quero me beneficiar aí, consequentemente, de uma desvalorização da Selic, melhora econômica aqui no Brasil, e como os bancões eles são mais cíclicos, né? Nesses momentos que está passando por dificuldade, proporciona para nós muita assimetria. E o destaque aqui vai justamente para o Banco do Brasil. A gente sabe que o banco tem tido queda de resultados, tem tido aumento da inadimplência, a gestão várias e várias vezes está revisando o guidance, tá? Já é aí, consequentemente, a quarta vez que o Banco do Brasil revisa o seu guidance, isso de fato, tá, pessoal? A gestão aí tem errado abruptamente o resultado do Banco do Brasil. Então isso de fato traz uma descredibilidade por parte do mercado, falta de credibilidade, né? Consequentemente o mercado já começa a ficar mais antenado, porque se a gestão continuar trazendo essas revisões sucessivas de guidance e gerar desconfiança por parte do mercado, essa gestão poderia ser substituída, tá? Como aconteceu na gestão do Bradesco. O Bradesco ficou mais de 2 anos trazendo deterioração de resultados. E aí a gestão foi substituída. Não é porque o Banco do Brasil é estatal que essa gestão vai continuar sempre. Então, assim, tem que sempre pensar por esse ponto. Um bancão grande como o Banco do Brasil, Bradesco e Itaú não podem ficar com lucros baixos e comprimidos por muito tempo, senão gera cobrança dos acionistas e a gestão pode ser sim substituída, tá? Mas tá bom. Olhando aqui para os pontos positivos desse balanço, o banco já vem aí caindo, tanto por uma questão do agro, a gestão tem um pouco de parcela de culpa nisso, por conta de que eles não foram muito diligentes na concessão de crédito. Isso é óbvio, né? Eles acabaram errando feio a mão. Porém, a gente não pode culpar 100% a gestão, a gente tem que ter equilíbrio aqui. O Banco do Brasil ele é muito exposto ao agronegócio. E como a gente sabe, a inadimplência no agro segue subindo a uma velocidade bem expressiva, muito por conta aí, né, da desvalorização das commodities agrícolas. Então a soja, o milho segue caindo, né? Consequentemente impacta empresas ligadas ao agronegócio, não só o Banco do Brasil. SLC, Boa Safra, Três Tentos, várias empresas do agro estão sendo prejudicadas em ciclo fraco. E o Banco do Brasil, por ser o maior financiador do agro, olha o que aconteceu com a inadimplência. O banco que operava com uma inadimplência de 2% veio a operar
com mais de 6% de inadimplência. Então perceba que sim, o rural foi que afetou fortemente o estado do Banco do Brasil, mas não foi somente a carteira do rural, a parte de pessoa física também, houve aí, né, uma grande alta da inadimplência, mas isso aqui é generalizado. De fato, o setor bancário como um todo tem tido aumento da inadimplência por conta aí do aumento da taxa Selic, porque uma Selic mais elevada encarece o custo de captação dos bancos, tá? E por consequência, faz com que eles tenham que provisionar mais, principalmente porque a parte de pessoa física do Banco do Brasil não é que nem o Itaú, que acaba tendo aí, né, uma grande parcela em alta renda, é mais exposto a um público fragilizado. Então, por consequência, fica mais suscetível a essas volatilidades. O ponto positivo desse balanço foi o quê? É que a gente já consegue observar alguns sinais de recuperação no Banco do Brasil. Qual sinal seria esse? A própria queda da inadimplência. Perceba aqui, que o Banco do Brasil vinha com uma alta expressiva na inadimplência de 30 dias, e a gente sabe que essa inadimplência de 30 dias impacta a inadimplência de 90 dias, porque esses créditos podres que estavam sendo subsidiados pelo Banco do Brasil finalmente foram limpos, tá? E a partir de agora, a nova carteira de crédito vai começar a ter efeito para julho deste ano. E por consequência, a gente observa uma leve queda de inadimplência. Então a gente pode observar que o banco pode ter chegado numa espécie de fundo. E para o próximo TRI, a gente já pode ter uma queda mais acentuada da inadimplência para a parte rural. E tendo quedas na inadimplência, perceba que a parte de pessoa jurídica já está melhorando, houve queda da inadimplência aqui na parte de PJ, isso aqui já vai ajudar o Banco do Brasil. Teve queda na inadimplência para as pessoas de aqui, né, para a parte de agronegócio. E a parte de pessoa física muito provavelmente também vai começar a reduzir a inadimplência para os próximos trimestres, já com o programa aí Desenrola Brasil, né, que vai ajudar os bancos a não ficarem tão inadimplentes nessa parte. Então, com tudo isso caminhando junto, muito provavelmente o Banco do Brasil teve o seu fundo já marcado para o primeiro trimestre de 2026, com a pior rentabilidade registrada, 3,4 bi de lucro e um ROI de 7,3%. Se houver uma pequena melhora na inadimplência de 90 dias para os próximos trimestres, muito provavelmente o lucro do Banco do Brasil já vai vir um pouco melhor no segundo TRI e vai ter uma melhora mais acelerada para o segundo semestre de 2026. Como a própria gestão falou, né? A gestão disse aí de que o Banco do Brasil no primeiro semestre, primeiro e segundo TRI, seria fortemente impactado por altas provisões, e já para os próximos trimestres o banco já teria uma recuperação operacional. Então o banco projeta um guidance, né, na faixa de 18 bilhões, a gente pode supor o seguinte, no pior dos cenários, vamos supor 3,4, para o próximo TRI a gente pode ter 3,8, né, uma leve melhora, ficando parecido com o terceiro TRI de 2025. Aí a gente pode ter ali, um 5,6, já marcando uma recuperação mais expressiva, né, para o terceiro TRI, e a gente pode fechar com 6,4. Vamos supor aqui mais uma recuperação. O banco pode fechar esse ano no cenário mais conservador com 19,2 bilhões de lucro, né? Ficando ainda abaixo do registrado em 2025. Mais detalhe, pessoal, que consequentemente em 2025 a gente teve um fator pontual. Por quê? Porque na verdade o lucro líquido ali em relativo ao quarto trimestre não era para ser deste tamanho. O Banco do Brasil foi impactado positivamente por um efeito tributário que inflou o balanço do banco, que foi mais ou menos ali 1,5 bilhão. Então, sem esse resultado, o Banco do Brasil era para ter lucrado mais ou menos, até menos, tá? Foi de 1,8 a 1,9 bilhão esse item extraordinário. O lucro do Banco do Brasil no quarto TRI, na verdade, foi muito parecido com o do terceiro e segundo TRI, de 3,9 bilhões, tá? Então ficou idêntico a esses resultados. Ele teve mais uma deterioração para esse TRI. E agora ele já pode marcar um início de recuperação a partir do segundo trimestre de 2026. Então, no pior dos cenários, ele pode fechar em 18 bi de lucro, mostrando que a ação, mesmo agora, estaria barata. Muitas pessoas se perguntaram por que será que após o balanço o banco não caiu tanto na cotação. Justamente por isso, pessoal. O mercado ele não precifica o agora, ele precifica o futuro. E o mercado está enxergando de que o futuro é de uma recuperação gradual. Justamente porque o banco projeta um guidance ainda em linha com as estimativas, né? Melhora na inadimplência na parte rural, na parte de pessoa física, justamente por conta da queda da taxa Selic, já vai naturalmente melhorar a parte de pessoa física e PJ segue melhorando. Então, muito provavelmente o lucro do banco vai reagir logo logo. E detalhe, a margem financeira bruta, né, está crescendo, está até maior do que o primeiro trimestre de 2025. Então o banco teve aumento de margem, mesmo nessa dificuldade aí, né, que ele tem enfrentado com relação
ao aumento das provisões. Então, esse fator não é de um dano estrutural, é algo muito pontual que tem acontecido como em crises passadas. O banco, ele teve aí crises pesadas no passado, 2016, 2004, né? Na pandemia também, o Banco do Brasil teve um grande choque no seu resultado, então está muito parecido com momentos anteriores. E agora, se a gente trabalhar justamente nessa tese de recuperação, vamos projetar para 2027, supondo que o lucro do Banco do Brasil volte ali em 7 bilhões por trimestre, ficando conservador, né? Daria um lucro na faixa ali de 28 bilhões, o que seria conservador, lucrando parecido com o primeiro TRI de 2025, que foi o início da deterioração e foi piorando. Então, 28 bilhões, hoje o banco estaria cotado por um PL projetivo para 2027, né, de mais ou menos ali 4,21 vezes seu preço-lucro, que é barato. O banco negocia na média de 8 bancos estatais como o Banco do Brasil. Então, você já tem um potencial de alta de mais de 90% na cotação. Fora que se você usar o inverso do preço-lucro no Banco do Brasil, e fora que se ele voltar a aumentar o payout para 40% com essa retomada da rentabilidade, ele pode voltar a distribuir um provento de 9,5% ao ano na média, mostrando que o banco poderia estar absurdamente barato. Outro indicador que mostra que o Banco do Brasil segue descontado é o próprio preço sobre valor patrimonial, mostrando que em momentos eufóricos o banco chega por 1,5 vezes o seu valor patrimonial. Então, caso isso acontecesse num mercado mais à frente, o Banco do Brasil poderia se valorizar uns 153% na cotação, podendo dobrar o capital do investidor, né? E com a recuperação, ainda pagando um provento de mais de 9%, pode ser uma tese interessante. Então, no curto prazo, você vai sofrer com um dividendo baixo, que vai ficar na casa de 4 a 5% ao ano, porque o banco reduziu o seu payout, mas no futuro, trabalhando nessa tese de recuperação, o banco pode trazer sim uma boa rentabilidade, podendo trazer, ó, se você colocar um menos payout de hoje vezes um ROI, com a recuperação, o Banco do Brasil volta a ter um ROI fácil de 18% ao ano, como antes. Ele pode crescer o seu lucro a uma taxa de quase 13% ao ano na recuperação. Então, se você colocar 13 mais um dividendo de 10, você poderia projetar ainda mais re-rate, né? Supondo que a ação seja precificada por múltiplos mais elevados, bem mais ou menos uma lupa de 4 a 5 anos, o banco pode trazer quase 40% ao ano na média de retorno. Não estou exagerando, tá? Banco do Brasil, em momentos de recuperação, já trouxe ainda mais rentabilidade. Se você pegar desde o Plano Real, é óbvio que o Banco do Brasil trouxe mais de 27% ao ano de uma forma consistente, né? Mas a gente quer pegar um pouco mais no curto prazo. Longo prazo, a gente já sabe que foi uma boa decisão. Mas se você pega em determinados momentos, ó, 2016 aqui, ó, ele deu mais de 235% de retorno total, numa lupa de apenas 3 anos. Imagina você ter 200% em 3 anos. Sabe quanto isso aqui dá em rentabilidade anual composta? Ó, 210% em 3 anos, isso aqui significa 45,81% ao ano na média. Então perceba que pegar boas ações em bons preços, para quem tem de 2016 até 2023, que foi aqui o pico do banco, né? 2025 acumulou 500% de rentabilidade. Isso aqui em 9 anos. Você conseguir em 9 anos 500% de rentabilidade total, tecnicamente o banco proporcionou uma rentabilidade de 22,25% ao ano na média. Por isso que é importante você pegar em ciclos de baixa, porque você amplifica o seu potencial de retorno, tá? E o investidor que ficou comprando aqui nas baixas amplificou ainda mais. Pode ter chegado até quase uns 30% ao ano em 9 anos. Então perceba que é possível sim você ter esses crescimentos, né? O problema é, será que vai ter coragem de comprar na baixa? É difícil, nada é recomendação, mas é um comportamento que o investidor sim precisa treinar para longuíssimo prazo. Então o banco ele pode estar passando algo muito parecido e se multiplicar em várias vezes, olhando para a tese de recuperação, porque imagina se o banco volta com um lucro na faixa de 37 bilhões, ele estaria absurdamente barato. Se ele for cotado pelo mesmo múltiplo de hoje, no cenário mais pessimista 7 vezes de PL, hoje a gente teria um potencial de alta aí, ó, de 119% na cotação, mostrando que pode sim deixar qualquer investidor bem rico, né? Imagina só, Banco do Brasil para longo prazo poderia ser uma boa tese de investimentos. E não estou afirmando que isso vai acontecer, nada se trata de recomendação, mas se baseando pelos ciclos do Banco do Brasil, quem se aproveita de comprar nas baixas consegue fazer bastante dinheiro. Essa ciclicidade, meio que esse defeito, né,
que o Banco do Brasil possui de em certos períodos ser uma instabilidade muito grande, traz para o investidor assimetria. Quem comprou em 2004 conseguiu 1.500% de alta, quem comprou em 2016 teve 300%. E aí você pode perguntar, já que é um banco cíclico, vale a pena vender na alta? Nem sempre, pessoal, nem sempre, porque se você pega Banco do Brasil no longuíssimo prazo, ele deu mais retorno que o próprio Itaú, tá? Isso que o Itaú acaba sendo mais previsível. Olha aqui, ó, quem tem Banco do Brasil desde o Plano Real conseguiu, como eu falei, mais de 27% ao ano. A ação saiu ali, ó, se você pega, né, a ação ordinária de 22 centavos, hoje o banco custa mais ou menos uns 20 reais, só a ação, tá? Só o preço da ação se valorizou 9.400%. Se você coloca isso aqui em taxa composta, numa lupa de 26 anos, 9.400%, soma com dividend yield, né, na faixa de 8% ao ano, o banco, no pior dos cenários, deu 27% ao ano na média, superando o retorno do Itaú. Então, assim, a diferença é você pegar barato, porque para quem comprou caro, não conseguiu esse retorno todo, conseguiu um retorno menor. Então, assim, o banco, ele é bom, só que ele passa por instabilidades, né? Às vezes uma má gestão, às vezes ali essa questão, né, de a ciclicidade do agro. Então, é difícil você conseguir conciliar. Por isso que eu, particularmente, só gosto de comprar Banco do Brasil forte. Fazer pequenos aportes, tudo bem, tá? Na minha visão. Fazer pequenos aportes ali quando o banco está mais precificado não há problema para a minha estratégia. Mas fazer grandes aportes, quantias substanciais, só quando está bem abaixo do valor patrimonial, como agora, tá? Agora o banco está cotado quase no fundo da pandemia. Então, assim, agora, para mim, poderia valer a pena fazer um grande aporte. Isso para mim, a sua visão pode ser totalmente diferente da minha. Mas se o banco voltar a ficar cotado próximo do valor patrimonial, como aconteceu ali, ó, em 2025, aí eu já prefiro ficar de fora, tá? Porque ele é um banco cíclico e se há uma regressão de lucro ou de tendência de inadimplência, o banco pode trazer prejuízo. Imagina para quem comprou aqui nesse topo, ó, tá no prejuízo, tá perdendo mais de 20% numa lupa de um ano. Então, assim, você comprar na baixa faz toda a diferença. Ó, para quem comprou aqui a R$18, quando o banco desabou, sua rentabilidade está positiva. Você está aqui com mais de 30% em Banco do Brasil. Mesmo ele recuando para agora, você já recebeu uns proventos, né? Então, assim, essa é a questão, né? Você saber comprar no momento de dificuldade, você pode, consequentemente, aí, adiantar muitos anos da sua liberdade financeira. Mais uma vez, nada se trata de recomendação. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhe esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações aí do Banco do Brasil e qual é essa expectativa de longo prazo. Eu, em particular, tenho o banco na carteira, acredito na recuperação e digo mais, acho que a recuperação já está bem próxima, tá? Porque como a gente consegue perceber, o banco, ele já tem tido sinais de estabilização / início de recuperação para os próximos trimestres, mostrando de que talvez a inadimplência já possa ter chegado no seu topo para engatar para uma queda mais consistente e recuperação do resultado. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Fiquem com Deus até um próximo vídeo e fui!